Começando a apresentar então o trabalho. Meu nome é Lucas Vinícius de Lucas e o outro colega que participou do trabalho é Luiz Rodrigo. Nós vamos colocar o nome também ali na pastinha zipada. O que a gente fez aqui? A gente armazenou no nó toda a linha do CSV. Cada linha lida do arquivo .csv, ela é armazenada inteira. Depois nós separamos uma chave, que é onde a árvore vai se guiar no nó, né, para com que possa organizar, né. Na verdade, esse keyfu aqui, que é a chave toda, ela serve para retornar, através desse método aqui, toda a informação, toda aquela linha, todos os dados daquela pessoa. Então, depois que retornar, a gente vai fazer uma formatação para que o usuário possa ler de forma organizada. Aqui segue a árvore, né? Tem os parâmetros que é exatamente desse nó, que é o... Ela vai armazenar pela ordem ali, que é key full, key, a direita e a esquerda, né? Dentro da classe árvore nome, a gente tem alguns métodos bem importantes, que é inserir e busca. Esse inserir aqui, ela vai receber a linha toda, né? O valor. E ela vai entrar aqui, ó, no nó, a linha toda. Que é exatamente isso aqui, ó, key full. O key é só a chave, então eu fiz um filtro separando a, a segunda posição ali, que seria, até deixa eu ver aqui, ó, uma, não, é 0, uma, duas. Então ele vai pegar esse pedaço, tá? Sendo que ele vai primeiro fazer uma separação ali entre ponto e vírgula. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Ó, ele fez um split, ele vai gerar uma lista, né? E nós vamos pegar só aquele pedacinho que nos interessa. E nós vamos pegar esse pedacinho e nós vamos converter para a caixa baixa. Por que isso? Para com que o usuário não digite errado ou minúsculo, sendo que o nome próprio começa com letra maiúscula, né? Então a gente já elimina esse problema aqui, a chave recebendo um tratamento. E no novo, aqui, que é o nó, né? Que ele vai receber essas informações. Então ele inicializa a esquerda e a direita como nome, ou nulo, em Java, né? Ele vai percorrer a árvore, né, para ver se a raiz é vazia, né? E se a raiz não é vazia, ele vai fazer algumas comparações. Até deixei um comentário aqui. Menor, ele vai colocar a esquerda e os números maiores da raiz ele vai colocar à direita. Isso se o nó, se a raiz, né, não estiver vazia. Então, aqui nós criamos uma função de busca chamada buscar. Ele vai usar esse atual aqui como um início de partida, onde a raiz. Ele vai olhar para essa raiz, vamos ver o que tem lá na raiz, né? Depois que a árvore está balanceada, a gente olha para a raiz e nós vamos ver que vai ter uma chave que vai ser o meio assim da busca, né? Então ele vai percorrer através de um while e vai sempre atualizar esse valor, né? Sempre comparando com a chave. Se essa chave é menor, por exemplo, e o item do atual ali, esse item, o que é esse item aqui, tá? A chave, tá? No nó. Ele vai fazer essa comparação justamente diretamente na chave. A gente fez também um tratamento na busca aqui, que é a quantidade de letras, né, digitadas pelo usuário. Então isso vai possibilitar que quando tu digitar J, ele além de buscar as pessoas com J, por exemplo, se tu botar Jo, então já vai eliminar aquela Janete, né? Então vai ser João, Jonatas. Isso aqui possibilitou não só buscar por uma string, e sim através da quantidade de string que o usuário quer buscar.
Só vou pedir para ignorar essa função aqui que eu usei como um teste dentro do código para ver se ele está rodando direitinho, né? Então, se quiser, professor, fazer um teste, é só clicar aqui no rodar diretamente no main, tá? É o main do arquivo aqui do árvore nome. Falando sobre a árvore CPF agora, ela funciona de forma parecida com a do nome, só que em vez de string, a gente está trabalhando aqui com inteiros. Nós vamos reservar também da mesma maneira ali, ó, o trecho, somente o CPF como chave, tá? E nós vamos também armazenar toda a linha, que são todos os dados daquela pessoa, para com que a gente possa depois retornar isso, é, e aí formatar e imprimir essa string, que é uma linha, imprimir de forma ordenada, tá? De uma maneira organizada que o usuário possa ler. No buscar, o que acontece, né? A gente precisa. Eu estava tendo um problema que o CPF ele tem alguns números que começa com zero. E se eu inserir um inteiro que começa com vários zeros, o Python, eu não entendi muito bem, ele reconhece como se fosse decimal. Então, só que não é um arquivo decimal, né? É um número inteiro, só que ele começa com zero. Então, o que eu fiz? É inserido uma string e aí na hora de buscar, quando entra essa chave, nós vamos converter para um inteiro. E aí o Python ele reconhece isso como inteiro, mesmo que comece com zero. Esse while aqui ele é responsável para poder percorrer a árvore e encontrar o CPF que a gente precisa. Esse CPF é adicionado a uma lista, né? E retorna essa lista. Depois nós vamos fazer a leitura dessa lista. Só ignora essa parte aqui, ó, de até já vou deletar porque não tem. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu vou deixar aqui para caso queira fazer um teste, tá, professor? Ah, vou botar um número aqui, vou tirar outro e é só apertar aqui em Run e que nós vamos usar esse main do arquivo aqui da árvore CPF para fazer os testes, né? É um teste mais pontual para não precisar olhar lá no main, tá? Que é o arquivo .py, .python. Agora, finalmente, indo para a data. A minha lógica de raciocínio para a árvore data. Eu importei uma biblioteca datetime que eu fiz um... Olha só, o nó data ele é parecido com os outros também, da mesma forma. Parecido não, é idêntico, aí não mudou nada. Nós criamos uma classe árvore data. Ele vai receber os mesmos parâmetros, né? Só que são inteiros. Eu fiz, ao inserir, eu tive que fazer um tratamento dessa data. Por que eu importei esse data time aqui? Porque a gente vai fazer um cálculo que é pegando o ano. Só deixa eu verificar aqui. Isso aqui, ó, é responsável para capturar o ano inserido, né, pelo usuário, menos hoje, que é exatamente a data do seu computador. E aí vai me dar um retorno. Isso aqui menos isso vai dar, sei lá, eu vou chutar um número, tá? Faz de conta. 11.000 dias. Desta forma, eu consigo inserir a chave por dias de idade, para com que eu possa ordenar na árvore através de dias. É claro que quanto mais velha a pessoa for, são mais dias, né?
Então eu coloquei na árvore, eu usei essa lógica de raciocínio me dando uma chave em dias, né? A árvore, a forma que a árvore organiza é da mesma forma que os outros, né? Não tem nada de novidade. Então a árvore ela é balanceada. Pois é, professor. O que que acontece, né? Eu eu vou explicar minha lógica, mas essa parte eu me bati bastante e não consegui resolver. Eu criei uma função buscar que recebe um início e um fim. Eu fiz ali a captura dos dados que a gente precisa, né? Que seria o dia, o mês, que vai ser ali 12 ou 03, né? Já convertendo para int, porque isso entra como um string, né? Para a gente não correr um risco aí de dar bobagem. E o ano, eu pego isso, esses dados aqui, jogo aqui. Pego esses dados e jogo aqui. E menos a data de hoje. Isso vai ser a partida, né? Por exemplo, eu quero fazer a pesquisa a partir do 1º de janeiro de 1900, né? Então vai me dar lá milhares de dias, né, praticamente. Falando a grosso modo, né? E o fim, que também é uma string, o que a gente está fazendo aqui? A gente está eliminando os parentes, né? E pegando somente os dias. Também faz um cálculo. Então eu já tenho dois parâmetros. A gente sabe que a data que a gente precisa estar no intervalo, ela precisa ser menor que a data fim e precisa ser maior que a data de início. Porque a data de início ela tá mais próxima dos dias de hoje, então ela vai dar menos dias, né? Então esse é o meu raciocínio. Então, na questão da busca ali, eu até deixei comentado aqui uma tentativa, uma outra tentativa. Fiz um comentário do que eu tinha pensado o que poderia fazer para até que o while pare, né? Mas não funcionou muito bem, professor. Então, até mesmo que eu não seja pontuado nessa parte aqui, eu tenho interesse de resolver isso. Porque é claro que a gente aprende, né? E não pode simplesmente, vamos fazer e ficou com dúvida e não deu e deixa assim. Eu acho que não, daí não valeu, sabe? O trabalho é pra isso, realmente, né? A gente pesquisar e ir atrás, mas daí quando a gente não consegue, pelo menos a gente tem que ter uma ajuda após isso, né? Aqui a gente tem os testes também, da mesma maneira, né? Eu fui testando, eu não fui jogando no main e colocando no menu e tal, porque eu construo assim o meu código, né? Eu vou testando pedacinhos por pedacinhos, né? Pra ver se ele está rodando, quantas pessoas tem numa lista, né? Quanto tá me retornando. E é dessa forma que eu fui fazendo, né? Agora o main aqui, eu fiz algumas funções, fiz a importação, né, das árvores, né? Eu fiz a leitura do CSV, ele vai receber um arquivo, né? Que esse arquivo está aqui. Deixa eu ver aqui, onde é que tá? Aqui, register.csv. Uh, deixa eu ver o que mais. Daí ele vai fazer essa leitura das linhas e ele vai jogar numa lista. A gente tendo essa lista, né? Aqui, ó. Na hora de criar a árvore CPF, né? A gente vai vai criar a árvore CPF, né? E a gente vai ler a gente vai ler essa lista e cada pessoa aqui é uma linha, tá? Então a gente vai pegar essa árvore que a gente criou aqui, ó. Essa variável é a árvore CPF. E a gente vai acessar a API, não sei como é que tu chama, professor, mas é um método da classe, a API da classe, inserir, e a gente vai inserindo essas linhas.
E a gente vai retornar a árvore CPF depois que ela foi inserida todas as linhas. Da mesma forma, nome, não tem nada de diferente. Da mesma forma, data, né? A gente fez aqui um formato e impressão, porque a gente vai. Lembra do retorno? Eu vou pegar um CPF aqui, por exemplo, ó, que é esse aqui. Ele vai retornar todo o dado que seria a linha, não a chave só, né? Ele vai retornar para nós é importante porque daí retornando isso, entrando nessa função aqui, a gente vai ler, vai desmembrar o CPF, vai desmembrar o RG e assim por diante, né? E imprimir de forma organizada com que o usuário possa ler sem se atrapalhar, né? Com aquelas linhas todas. Aqui foi feito um menu, né? Professor, por questões de prazo, por causa de trabalho, né? Eu sei que isso não é desculpa porque, que nem diz aquela brincadeira, né? Ah, o que que tu faz da meia-noite até as 7 horas da manhã? Tu, deixa eu ver aqui. Tu dorme? Ah, não tá fazendo nada. Eu sei, mas é que eu tô me virando nos 30, né? Eu sei que isso não é desculpa, mas... Então, eu gostaria de ter feito diferente, sabe? Em... Quando tu clica pra carregar o arquivo, sabe? Buscar lá no Windows ou numa pasta, carregar esse arquivo a partir daí. Senão, caso contrário, né, a gente já carrega esse arquivo, só que esse arquivo tem que estar dentro da pasta dos códigos, né? Que não é legal, né? Mas é o mínimo, né? Essa forma aqui é o mínimo para poder funcionar. Mas é claro que não está da maneira que eu gostaria. A gente criou os menus, né? O que que acontece? Eu criei um try, um tratamento de erro aqui, porque o que que acontece? Quando não retorna nada na busca, quando retorna none, eu não consigo interagir com esse none, né? Ele nulo, ele ele não é nada, não foi achado nada. Então eu já dou a resposta como não encontrado. Te agradeço, é isso aí. Muito obrigado, professor.